Esse conto eu escrevi depois de passar por uma situação corriqueira, banal, que foi ter que anotar uma informação importante, na hora procurar uma caneta e não existia uma caneta em lugar nenhum, não achar nenhuma caneta disponível. Então, depois dessa experiência, eu escrevi esse conto que chama Sobre o incrível mistério do desaparecimento das canetas do mundo. Quantos seriam os pedaços de pensamento perdidos que formavam a teia maior de conexões neurais? Precisariam eles mesmos existirem para que outros mais robustos e sustentáveis se engrandecessem, assim como os espermatozoides mais fortes, e fecundassem vitoriosos o campo das ideias? Era grande a angústia que lhe tomava o corpo, por não conseguir fazer tudo aquilo que se propunha. E quantos objetivos traçados se perdiam no vaguear do dia a dia, nos inúmeros tropeços e fatalidades imprevisíveis. Quis então anotar tudo que tivera um dia vontade de fazer, mas foi deixando de lado, como aquela música que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. E no final das contas, ela levava mesmo, porém para o caminho das coisas mais vis. O que aconteceu é que não achou nenhuma caneta disponível. E esse fato tão corriqueiro, mas que pertence ao grande mistério da desatenção humana, no desfoque naturalístico ao qual dificilmente se pode subverter, o fez mergulhar numa angústia ímpar. Onde, por Deus, estariam as milhões de canetas que se faz diariamente nas fábricas de todo o mundo? Para onde iria toda aquela tinta azul peculiar, mas que se tornara tão comum no dia a dia das pessoas ricas e pobres, felizes e infelizes? Difícil era segurar uma delas até o final. Escrever até que sua carga esvaziasse por completo, com os garranchos inúmeros que dela brotavam. Teci então, na verdade, a trajetória lúrida de suas incompletudes. Por que não conseguia a finitude das coisas boas? Por que ele não chegava ao grande patamar onde as ideias tomavam corpo e se mostravam lindas ao mundo físico? Faltava-lhe algo, uma vontade maior, uma determinação mais gorda, o ímpeto corajoso, recalcitrante e por isso imediato, das coisas que não podem ser embalsamadas pelo pensamento, pois dele só minará o odor bolorento dos atos que morrem nas rotas alquebradas daquilo em que se envolvem. Então nada anotou, e aguado começou a deixar-se vagar o pensamento novamente. Lembrou da caixinha de 3 sabonetes de aromas florais que sempre presenteava a tia-avó. Precisava comprar um novo presente para ela. Lembrou que não podia tomar leite com manga, conforme sua mãe falava. Já era noite. Assegurou-se de que não se podia escrever coisas importantes a lápis, pois perdiam assim o seu valor, como seu pai lhe ensinara. Suplementou então as artimanhas da autossabotagem de tal maneira que, quando viu, já era hora de voltar ao trabalho enfadonho. A noite tinha sido em claro e infrutífera. No trabalho não havia escolha. Era preciso respeitar os horários. E assim acabava valorizando muito mais o perjúrio que cometia do que o dedicar-se corpulento à própria vida, aos próprios interesses brotantes. Bem, na verdade, era que no martírio cotidiano do emprego se sentia de certa forma importante. Reclamar das coisas era uma maneira de se colocar acima delas, mas não percebia era que a impiedade com que tratava os problemas trazia apenas pequeninas satisfações voláteis. Reclamar é ferir-se, debalde às situações por quais se passa. Ao chegar no trabalho, encontrou a tal caneta por sobre a mesa desarrumada. Soube que com ela podia fazer uma traqueostomia improvisada, ou mesmo usá-la para cuspir uma bolinha de papel mascada no colega ao lado, retirando sua carga. Preferiu a segunda opção. Preferia aliar-se à sua nulidade quase ardilosa, quase má. Com isso, o tempo passava e escamoteava aquelas primeiras preocupações
com facilidade. Mas outros finais de semana vazios apareceriam novamente em sua vida. Outras férias tão desejadas e na hora tão desperdiçadas, assim como outras canetas Bic, apareceriam e sumiriam, em natural displicência. Pois logo que voltou para casa e teve de encarar seus cômodos ocos, deu licença mesmo que involuntariamente aqueles desejos de fazer mil coisas que ficavam à beira de um bote incansável, que de tão ferozes disfarçavam-se de absurdos. Mas o que seria dos homens se o absurdo das coisas não vivessem em forma de utopia, de ideias difíceis? Talvez sua história fosse ainda mais triste, ainda mais empobrecida. Na volta para casa, vacilou em frente à papelaria. Deveria mesmo comprar um bloco de notas, um caderno, uma caneta nova, ou essas coisas apareceriam como um passe de mágica em seu caminho. Preferia ele viver à mercê de uma procura distraída, que só assim, por ser distraída, encontraria as coisas que precisasse no momento exato onde elas seriam necessárias. Foi assim que, pensando ser pessoa de fé, pensando-se ser grande instrumento divino do destino, colocando toda a responsabilidade do porvir em outrem que tivesse herdado poderes sobre-humanos de força de vontade, passou direto pela loja vazia. O desânimo, coisa rara, reducionista, se transformava malandramente em superstição respeitável. Como as pessoas que precisavam de religiões ou patrões ou governos que lhe impunham grandes limitações para que esses tenham alguém além de si a quem possam culpar. Ele então preferia ser como essas pessoas. Chegando em casa, apelou para a vodka que enfeitava o balcão na sala, mas o álcool não parecia fazer efeito nele. Insuflando proposições, inibia então as ações. Não queria escrever mais nada, não queria fazer mais nenhum plano, não queria mais organizar as caóticas teias de ideias que lhe apareciam a todo momento insidiosas. Preferia descansar. E quem descansa, mais descanso quer. Foi assim que alimentou-se no final de semana da grande comida ruminante que não tem proteínas, que é assistir televisão. E diante do terror e alegria de dar vazão aos seus sonhos ferventes, deu de ombros, deixaria para começar tudo na segunda-feira. Isso porque nesse dia, uma canetinha Bic, que nada escrevia, estaria ainda em cima do seu móvel de fórmica, no cubículo estreito, depondo sobre o milagre emergente que poderia ocorrer caso a impusesse com ardor para seccionar e organizar seu cotidiano com vontade. Mas agora estava trabalhando, e escrever o destino prescindia a vontade. E uma vontade de não ter vontade, uma preguiça preguiçosa, um desânimo desanimado, que rezavam para um estancar-se, nada podiam fazer, sem que ele, diletante e descompromissado, aquiescente das quinquilharias inúteis do perder-se em peripécias mentais, enfim acordasse. E na infinitude rolante daquele objeto ali tão acessível todo o tempo, não quis mais saber do mistério do desaparecimento das canetas do mundo. E sim agora no aparecimento das palavras realisticamente possíveis. E foi assim que finalmente o poema corriqueiro dos objetivos pessoais começou a surgir num belo e comum azul escuro esferográfico.